Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá! O Papo Literário de hoje está sendo apresentado aqui da exposição Ponto a Ponto, Linha por Linha, Palavra por Palavra, no Centro Cultural Banco do Nordeste. Veja o que teremos mais nessa edição. Você vai saber como foi a terceira edição da Fliace na Galeria Benficarte do Shopping Benfica. Nossa entrevista especial é com o artista plástico Sérgio L., que está lançando seu novo livro Paradisos. E um livro que conta a história de um time que deu alegria à população de Crateús e toda a região, o Puma do Sertão. Tudo isso e muito mais no Papo Literário. A terceira Fliace, Festa Literária da ACE, foi um grande sucesso. A programação incluiu oficinas, lançamentos e a participação de visitantes. Entre os convidados, o vencedor do Prêmio Jabuti de 2018, Maílson Furtado. Das 11 da manhã até as 10 da noite, o assunto aqui é um só: literatura. O escritor Alberto Marques fez uma oficina com o tema de incubadora de poesia, mostrando o processo que une razão e emoção. O que a gente faz aqui é exatamente mostrar que é simples, basta ter uma ideia, né, e ir colocando essa ideia no papel de uma forma estruturada. Então, ao mesmo tempo, ela trabalha um lado do cérebro, que é aquele que abre, que dá possibilidades, que surge as ideias, e em seguida ela analisa, sintetiza para dar um sentido àquilo que ela pensou e que pode também dizer algo para outra pessoa. Um dos objetivos dessa verdadeira festa literária é a pluralidade, abrindo espaço para o cordel, a mulher, os jovens, a literatura indígena. O professor e escritor Joaquim José da Silva, que é índio pitaguari, fez uma oficina sobre a literatura de seu povo. Há algum tempo atrás, na nossa tribo, a gente não tinha, né, esse espaço, a gente não tinha acesso ainda à literatura, uma coisa que vem crescendo, e esses momentos são momentos importantíssimos para que a gente possa poder divulgar a nossa cultura e manter viva a nossa identidade. Tendo como patrono o professor e escritor Sanzo de Azevedo, a Fliace incluiu também homenagens diárias a escritores cearenses, entre eles Horácio Dídimo, da Academia Cearense de Letras, que morreu esse ano, e foi representado pelo filho Luciano Dídimo, que herdou do pai o dom da literatura. Será sexta-feira Horácio Dídimo, em homenagem ao meu pai. Então, é uma honra muito grande, uma alegria estar aqui nesse evento. Vamos participar de uma mesa redonda. Eu herdei essa veia poética, né? E estou com esse livro, A Rosa da Certeza, está aqui à disposição. É uma coisa que realmente está na veia, né? Até tem uma poesia que diz assim: eu vou escrevendo assim naturalmente, como as aranhas tecem as teias. Não tenho culpa, tem poesia em minhas veias. E a Fliace revelou novos talentos da literatura cearense, como, por exemplo, no lançamento desse livro, 5 inscrições da mortalidade, que reúne 5 autores jovens do Ceará: Alain Mendonça, Bruno Paulino, Décio Brauna, Renato Pessoa e Maílson Furtado, o vencedor do Prêmio Jabuti. Um dos participantes desse livro, o poeta Renato Pessoa, falou da importância de um dos autores da obra ter conquistado o Prêmio Jabuti, um dos mais importantes do país. O fato do Maílson ter ganho o Jabuti foi muito significativo para as letras produzidas no Estado. Mostrou que a literatura boa, uma literatura potente sendo produzida em qualquer parte do Brasil. Eu entendo a vitória do Maílson, eu entendo esta aclamação em torno do Maílson nesse sentido. Para mim é também um sentido político. Descentralizar a literatura, tirar ela dos seus centros, dos seus nichos e mostrar que a literatura vai muito mais além, e que a literatura é muito mais além do que qualquer nicho literário. Pode ler um dos seus poemas? Está nesse livro, chama-se Dialética. Cada corpo é um elemento atado ao fogo. Cada fogo, um corpo dissolvido na palavra. Foi assim que Heráclito atravessou 2 rios no mesmo riso. E aqui na exposição encontramos este livro todo feito à mão e bordado. E já que estamos falando em livros,
Olha só quem diz o livro de cabeceira de hoje, a escritora Sônia Nogueira, que participou da FLIACE. Eu indicaria o Saramago. Apesar de ser um livro muito polêmico, o secretário de Cultura de Portugal mandou que ele se retirasse da cidade, porque ele faz da Bíblia uma história totalmente diferente do que a nossa Bíblia fala, né? Outra polêmica do livro dele é sobre a gramática, porque quando se diz assim, um livro culto tem que ter gramática. E ele escrevia sem gramática, ele usava apenas o ponto e a vírgula. Ele perguntava com uma vírgula, ele interrogava com uma vírgula, tudo era um ponto e uma vírgula. E não usava parágrafo. A escrita dele era assim, de um fôlego só. Você até cansa de ler. Mas eu fui até o fim, gostei do que ele escreveu. Ele ganhou o Prêmio Nobel. E é um livro realmente muito lido e muito polêmico, tanto para quem lê como para Portugal, que mandou ele se retirar da cidade. Recebemos um e-mail da jornalista Juliana Gola, divulgando o lançamento do livro dos monólogos, Recuperação para Ouvir Objetos. A obra expande o diálogo entre literatura e fotografia, marcando a trajetória do escritor e curador pernambucano Diógenes Moura. A narrativa agônica sobre degradação urbana divide em 4 segmentos, atravessada pelas imagens que rodeiam o escritor no dia a dia, como sua casa, seus objetos e sua coleção de artes. Parabéns pelo livro e obrigada pela participação no programa. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterário@tvceara.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60-125-048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. Após o intervalo, você assiste a uma entrevista especial com um dos nossos artistas plásticos mais destacados, Sérgio L., que acaba de lançar o livro Paradisos. A gente volta já. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário, aqui da exposição Ponto a Ponto, Linha por Linha, Palavra por Palavra, no Centro Cultural Banco do Nordeste. Nosso entrevistado especial de hoje é um dos artistas plásticos mais destacados, Sérgio L., que acaba de lançar o livro Paradisos, Pinturas e Infogravuras, uma reverência ao sagrado. Ele conversa agora sobre a obra com a jornalista Mônica Silveira. Soraya, é um prazer enorme estar aqui ao lado do artista plástico Sérgio L., que acaba de lançar essa maravilha, esse livro Paradisos, Pinturas e Infogravuras, uma reverência ao sagrado, um verdadeiro presente de Natal e que comemora 30 anos de carreira de artes plásticas, não é isso, Sérgio? Fala um pouquinho dessa série, a série Paradisos. Essa série eu venho trabalhando há 4 anos. Eu digo que foi quando eu vi pela primeira vez uma folha de torém. Que na verdade não é porque eu vi pela primeira vez uma folha de torém, que é isso na minha infância eu já vi, é uma planta extremamente comum aqui no Ceará, na verdade em várias partes do Brasil. Mas uma coisa é você ver, outra coisa é você perceber aquilo. Então, quando eu vi o desenho, realmente que eu prestei atenção ao desenho da folha que quando ela seca, que para mim era uma verdadeira escultura, tinha traços incríveis de desenho. Eu levei várias folhas dessa para o ateliê, comecei a desenhar a folha, aquilo foi criando um interesse maior por todas as plantas quando elas morriam, eu comecei a perceber que formas elas tomavam, e essa discussão entre morte e vida eu acho que tem muito a ver com essa série. Porque eu uso como referência as plantas mortas, mas na verdade eu dou vida novamente, porque eu coloco cores, eu faço uma composição juntando plantas de várias partes do mundo, e eu tenho um arquivo de imagens que eu uso aquilo como referência. Então toda essa série é criada a partir disso. Essa sua experiência dessa série, ela foi contada também pela literatura, né? Pela Tessa e pelo Dimitri. Quando eu conversei sobre essa ideia de fazer um livro sobre essa série com a Isabel Gurgel, que é uma grande amiga, uma jornalista, ela me deu uma ideia maravilhosa. Ela disse assim: Sérgio, não faz mais um livro, esse é o 4º livro que eu estou lançando,
não faz mais um livro chamando Um Crítico de Arte, onde você tem um texto de um crítico e as fotos dos trabalhos. Vamos fazer uma coisa mais ampliada. Vamos trazer escritores para falar sobre a tua obra, pessoas que não necessariamente tenham a ver com artes plásticas, mas tenham a ver com o assunto que você está falando. Então tinha o Dimitri, que já trabalhava com fotografia de natureza, ele trabalha com Parto Cocó há muitos anos, como o trabalho da Tércia, que é maravilhoso. A própria Isabel escreveu um texto lindo de abertura no livro. Veio a calhar uma viagem que eu fiz para a Amazônia, que tinha tudo a ver com a série que eu estava trabalhando, que eu descobri há um ano atrás que existia uma residência artística no meio da selva amazônica, onde eles reúnem 20 artistas do mundo inteiro, todo ano. É feita uma seleção que as pessoas se inscrevem, são artistas que trabalham com natureza, são pintores, fotógrafos, escultores. Então a gente passa 10 dias no meio da selva, sem telefone, sem internet, sem nada, e ouvindo palestras sobre natureza, sobre arte, discutindo o nosso trabalho. No final daquilo, a gente vai mostrar o que saiu daquela experiência. Isso também está falado no livro, tem um texto da Lilian, que é a curadora dessa residência artística. Eu percebi a importância que o torém tem, que foi essa primeira folha que eu comecei a desenhar, no reflorestamento, na vida na Amazônia, que é uma planta que não cresce sem luz. Então, quando abre uma clareira na floresta, ela é a primeira a crescer e reflorestar e fechar a floresta de novo. Então, eu pensei na minha infância, que eu nasci no Crato, lá era muito comum na minha infância a gente ver os fósseis das pedras cariris, né? Que a gente não tem o controle que tem hoje, que claro tem que preservar, mas a gente tinha nas casas dos tios, nas nossas casas, aqueles fósseis de peixes, de plantas que a gente encontrava com muita facilidade na região. Eu pensei, o meu projeto vai ser imprimir nas pedras cariris os desenhos das folhas de torém. Na verdade, um fóssil é um registro de morte, é um registro do que passou, do que morreu. O torém tem um significado de ressurreição, porque ele tem um significado de trazer vida de novo à floresta, de reflorestar. Então eu chamei de fósseis em tempos contrários. Eu desenhei a folha do torém no computador, isso é impresso nas pedras cariris, também está na exposição na Caixa Cultural, que vai ficar até o dia 23 de dezembro. Eu expus lá em caixas de vidro, como se expõe mesmo fósseis. Então eu fiz, tem as telas, tem as pinturas, tem as infogravuras e tem esses trabalhos que veio da Amazônia a partir dessa experiência. E o seu trabalho tem isso, né, de pegar a coisa natural e misturar com a tecnologia, não é isso? A tecnologia veio para mim com o primeiro computador de imagem. Eu trabalho usando o computador para fazer arte já há 24 anos. E durante esse tempo a tecnologia modificou muita coisa. Eu comecei a fazer desenhando com mouse, imprimindo em impressoras as mais arcaicas possíveis, onde a tinta apagava, porque não tinha resistência à luz. Com o tempo isso foi mudando. Hoje eu desenho em pranchetas direto na tela. O gesto de desenhar, o ato de desenhar ou de pintar é idêntico ao pintar, porque você molha o pincel, porque se você fizer mais força na caneta, o pincel se abre, eu acho que você tem até mais liberdade, porque o que você inventa, você pode voltar num clique se você errar. Com o tempo eu fui criando minha própria forma de trabalhar com o computador. Eu faço minhas próprias telas, tem telas gigantes de mais de 3 metros. Eu tenho um trabalho em série, que eu chamo de infogravuras, que geralmente é feito em telas, tem alguns em papel pequenos, mas 99% do trabalho é feito em tela. E também tenho minhas pinturas que eu pinto com acrílico. Mas a minha, digamos assim, especialidade, o que eu sou mais conhecido por meu trabalho, seria pela infogravura. Sérgio, e essa temática que você escolheu, natureza, hoje mais importante do que nunca, porque nós tivemos um avanço dos ambientalistas, né, procurando preservar e tudo, e agora um retrocesso, né, porque muitos os acordos que foram feitos, muita gente está quebrando, né, governantes como o Trump. Então é muito importante voltar esse olhar e mostrar toda essa beleza e a importância disso, né? E nunca eu tive essa percepção tão forte como agora, que essa viagem para a Amazônia faz 2 meses, e a gente discutia muito isso lá, tinha muitos cientistas falando sobre o desmatamento. Você está no meio da floresta amazônica, é uma experiência tão forte,
E eu me lembro que tinha um guia que ele ia passando pelas árvores, ele arrancava um pedaço da árvore e dizia, cheira aqui. Aí eu dizia, isso parece Vico-Vaporub. Ele dizia, mas é a partir daí. Pegava outra árvore e dizia, cheira, isso é um perfume. Ele disse, olha, o Chanel 5 é a partir daí. Copaíba, que os índios estavam usando de garganta, que a gente também usa. Tudo vem dali. A riqueza de uma floresta daquela é absurda. Então, as pessoas terem essa visão de que derruba para criar boi, de que derruba para criar soja, achar que isso é um progresso, é um absurdo. Então, o desmatamento é uma coisa que realmente é angustiante de você... E o clima mostra isso, né? Claro, tem todas as consequências que a gente vai pagar por isso, né? Isso não sai de graça. Eu nunca tive essa percepção tão forte quanto quando eu saí dali. Você está no meio da floresta amazônica, é uma experiência sem igual. Maravilha. E então, quem quiser ter essa experiência, através da sua arte, né? O livro pode ser encontrado onde e como pode ser adquirido? O livro está em todas as plataformas digitais. Quem usa Apple tem no iBook, pode ser baixado gratuitamente. Tem no ISU, é um site onde você publica livros também que a pessoa pode olhar. Eu acho que procurando Sérgio L. Paradisos encontra. Tem na Amazon, mas na Amazon não pode ser gratuito porque eles exigem um pagamento. Eu coloquei o preço mínimo, se eu não me engano é R$6. Mas tem o livro físico, para quem quiser comprar. Está no Café Patriota, que é um café-livraria que tem ali perto, na Santos Dumont, quase esquina com a Luiza Távora, Praça Luiza Távora. E vai ter em breve em livrarias também. Maravilha. Sérgio, parabéns, achei belíssimo o seu trabalho. Muito obrigada por sua participação no nosso programa Papo Literário. Eu que agradeço. No próximo bloco, um livro que conta a história do Puma do Sertão, um time de Crateús que deixou um legado em toda a região. E uma nova crítica de Wilson Júnior, do coletivo Escambau. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário aqui da exposição Ponto a Ponto, Linha por Linha, Palavra por Palavra, do Centro Cultural Banco do Nordeste. E olha só, direto de Crateús, o nosso colega aqui da TVC, Jacome Pastore, foi acompanhar o lançamento de um livro que relata a história de uma equipe que deu alegria para a população de Crateús e toda a região, o Puma do Sertão. Confira no Papo Virtual de hoje. Nesse dia marcante que Marcelinho, filho, resgata a história do nosso futebol dos anos 80 através desse livro, Puma do Sertão. Uma noite que encontramos amigos, revemos amigos e lembramos daqueles tempos que nos traz muita felicidade. Assembleia Legislativa do Ceará, que promove através do INESP essa ação, que permitiu ao povo da nossa região e do Ceará saber um pouco da história desse time, que foi uma referência da região norte, foi 2 vezes campeão da Taça Região Norte. Movimentava toda a cidade, aqui em Crateús, a região toda dos Iamuns, em termos desses jogos de finais, sempre de campeonatos, de casas cheias. E eu joguei aqui, fui campeão e joguei no Petróleo e joguei no São Vicente. Meu pai era treinador do Petróleo e eu era um mascote. Eu queria estar no meio, né? Filho de atleta, tio atleta, então a gente estava sempre no meio. Eu tive um AVC e fiquei sem andar e logo que eu fiquei sem andar eu iniciei um tratamento psicológico. E a psicóloga, para incentivar eu não ficar com o tempo ocioso, ela sugeriu eu iniciar a escrever. O Puma foi um livro praticamente independente por quê? Porque eu escrevi, eu revisei, eu diagramei, eu fiz a design de capa. O livro tem um tom, do primeiro capítulo ao último capítulo, ele tem um tom de retrospectiva. O Puma fala muito de futebol, fala,
mas ele fala da morte do John Lennon. Ele traz um legado histórico eclético da época. E vamos agora à nova crítica literária de Wilson Júnior, do coletivo Escambau. Confira. Por que tá chorando, menino? O pastor disse que nós estava fazendo feitiçaria africana. Quem mandou você chorar por isso? Eu te digo uma coisa. Se eles não tivessem escolhido o Deus dos brancos em vez dos deuses Axante, eles não iam poder dizer uma coisa dessas pra mim. O Deus do homem branco é igualzinho ao homem branco. Ele acha que é o único Deus, igualzinho o homem branco acha que é o único homem. Mas a única razão dele ser Deus em vez de Niame, ou seja lá quem for, é porque a gente deixa. A gente não luta contra ele. A gente nem mesmo duvida dele. O homem branco nos disse que ele era o caminho e nós dissemos sim. Mas quando foi que o homem branco disse que uma coisa era boa para nós e ela foi boa de verdade? Eles dizem que você é um feiticeiro africano? E daí? E daí? Quem ensinou a eles o que é um feiticeiro? Olá, amigos do Papo Literário. Eu sou Wilson Júnior e hoje nós vamos conversar sobre o livro O Caminho de Casa, de Yaa Gyasi. Ela é ganense, né? Na realidade nascida em Gana, mas radicada nos Estados Unidos, e dá uma grande sensação de que esse livro é uma forma dela de se reconectar com as origens. Aqui a gente vai acompanhar a história de duas personagens e seus descendentes, a Éfia e a Ezi. Elas são irmãs, mas elas não se conhecem, e o destino delas acaba se cruzando quando ambas estão no castelo de Cape Coast, que fica ali na Costa do Ouro, em Gana, ou o que hoje é Gana. E uma acabou se casando com um governador do castelo de Cape Coast, como uma forma de aliança com as tribos locais, e a outra acabou sendo capturada numa batalha e levada como escrava. E lá ela está aguardando para ser, né, vendida e transportada num navio negreiro para a América. É uma história que vai falar muito sobre legado. Ela tem uma construção muito singular porque as personagens, elas meio que se fecham em capítulos. Cada capítulo segue o próximo descendente, os filhos, os netos, os bisnetos. A história começa no fim do século XVIII e ela vem até os tempos atuais, e a gente vai acompanhando aí esses dois grupos de pessoas. Umas descendentes de escravo na América, outras permanecendo na África, permanecendo com sua cultura em Gana. Para mim, o tema principal da história é legado. É tradição. Enquanto aqueles que permanecem na África têm uma manutenção dessas tradições e memórias e recordações e histórias contadas desse passado, os que vêm para a América, eles têm uma gradativa diluição dessa cultura e dessa tradição, e eles constroem uma própria cultura e tradição nova, né? Muito ligada ao próprio processo da escravatura. O grande impacto desse livro em mim foi pensar sobre as minhas raízes, a minha origem. Eu sou um mestiço brasileiro, né? Me considero negro, e eu não sei quais são as minhas origens negras, quais são as minhas raízes negras. Obviamente existem alguns pontos aqui do Brasil onde aconteceram muito sincretismo religioso, a gente ainda tem traços através da religião como o candomblé, como a umbanda, e existe ainda uma conexão com essas tradições africanas, mas a gente vê que é muito pouco e na maior parte do tempo são tradições perseguidas, marginalizadas. Normalmente aquilo que era cultura negra, cultura africana, acabou caindo num quesito de cultura marginal. E apesar de todo esse contexto sociopolítico que o livro tem, na verdade é uma história maravilhosamente escrita por uma autora que, quando publicou o livro, tinha apenas 26 anos, e é impressionante o domínio dela da linguagem, a construção de personagens, cada um desses personagens que a gente vai acompanhando em tempos diferentes. Então a gente vai acabar viajando pela história da negritude, de duas formas tão distintas, com duas experiências tão singulares. Esse livro me despertou uma sensação de nostalgia e de perda por algo que eu não sabia que eu tinha, né? Eu fiquei pensando, eu tenho uma casa no Brasil, mas eu também tenho uma casa na África. Eu só não sei se eu vou encontrar o caminho dela. A gente se vê na próxima e tchau. Lembrando que no dia 29 de dezembro vamos fazer um debate sobre o livro A Casa, de Natércia Campos. Já comprou o seu livro? Se ainda não, é bom providenciar e já ir lendo para participar do Clube do Livro do Escambau. Envie seus comentários para a gente. Chegou a hora de saber quais os livros mais vendidos da semana em Fortaleza. A pesquisa desta vez foi feita na Livraria Benfica.
O livro de autor estrangeiro mais vendido da semana foi Sapiens, de Yuval Noah Harari. Doutor em História pela Universidade de Oxford, o autor aborda a história da humanidade sob uma perspectiva inovadora. Ele explica que o capitalismo é a mais bem-sucedida religião, o imperialismo é o sistema político mais lucrativo, que nós, humanos modernos, embora sejamos muito mais poderosos que nossos ancestrais, provavelmente não somos mais felizes. Já o livro de autor nacional mais vendido foi Água Viva, de Clarice Lispector, uma prosa que acontece no plano mental, psicológico, onde a alma fala o tempo todo com o corpo. Uma voz de romance, como se conversasse consigo mesma em um monólogo, dialogando com o instante. Assim, Água Viva, ora aparece quase como um mantra, outra como um pesadelo, um interlocutor inanimado, sem forma, que não sente nem responde, só é. E a publicação local mais vendida foi Nireis, O Homem de Cera, do escritor piauiense Wilson Serrini, com 174 páginas. A obra foi ilustrada pelos cearenses Clevison Viana, Weaver Lima e Daniel Dias, com prefácio do músico Valdones. O livro é uma biografia do jornalista, historiador e desenhista técnico aposentado, bem como de um dos mais respeitados pesquisadores, Miguel Ângelo de Azevedo, mais conhecido como Nireis. Detentor de um dos acervos mais importantes do mundo, reunindo 22 mil discos de música popular brasileira e dono de um dos mais completos arquivos sobre a cidade de Fortaleza. E eu estou ao lado de um livro que é uma verdadeira poesia e foi feito à mão por mulheres do bairro Jardim Iracema e adjacências. E o nosso clipoema de hoje foi inspirado em versos do livro Desejo de Árvores e Pássaros, de Roseane Murai, com ilustrações de Valdério Costa. Uma obra linda que fala de voos, liberdade, natureza e vida. A narração é de Alexandra Souza. Mas são tantas lições de voo, são tantas chegadas e partidas, são tantos desertos e jardins. Basta o primeiro sopro, o primeiro grão e a palavra liberdade para sempre colada nas asas. O céu é a estrada e não se pode desistir. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado da exposição Ponto a Ponto, Linha por Linha, Palavra por Palavra, que fica em cartaz aqui no Centro Cultural Banco do Nordeste, no centro de Fortaleza, até o dia 20 de dezembro. E a gente volta a se encontrar no próximo sábado, às 11 horas da manhã, aqui na TVC. Até lá!